Olá, boa noite. Câmara de Vereadores concede título de cidadão honorário a Evandro Zambonato. É uma honraria concedida pela Câmara de Vereadores a pessoas que não nasceram na cidade, mas que prestaram relevantes serviços ao município. É uma forma de reconhecimento oficial da contribuição dessas pessoas para o desenvolvimento local. Aprovado o projeto de lei complementar do Executivo que altera plano de carreira do magistério. Desde a entrada desse projeto, que é um dos maiores ataques à carreira do magistério público municipal, uma vez que ele altera o plano de carreira e retira uma gratificação de 40% que foi garantida e assegurada na Justiça. Projeto que autoriza a alienação de área que pertencia a Manituoc é aprovado no Parlamento. Aquela área precisa ser destinada para geração de emprego, de renda, inovação. A gente espera que aquele espaço seja muito bem utilizado e garantindo o processo de transparência como deve ser. A Câmara de Vereadores concedeu na última sexta-feira o título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor Evandro Egídio Zambonato. A distinção foi proposta pelo vereador Luizinho Wellendorf com o intuito de reconhecer os serviços prestados ao município e à comunidade ao longo de mais de 3 décadas. A concessão do título a Evandro Zambonato foi proposta pelo vereador Luiz Wellendorf. O título de cidadão honorário de Passo Fundo é uma honraria concedida pela Câmara de Vereadores a pessoas que não nasceram na cidade, mas que prestaram relevantes serviços ao município. É uma forma de reconhecimento oficial da contribuição dessas pessoas para o desenvolvimento local, valorizando aquelas que se dedicam ao bem-estar e ao progresso da cidade. O título de cidadão honorário simboliza a adoção oficial, tornando o homenageado um filho da terra. Olha, o título de cidadão honorário é um dos títulos mais importantes que o parlamento dá para uma pessoa. Eu, na verdade, dei apenas um até hoje, que foi para o finado JG. Então, vocês vejam a importância do título de cidadão honorário. O Zambonato é um cara que é de Erechim, mas fez família aqui em Passo Fundo, tem suas filhas, seus filhos todos aqui. Trabalhou por mais de 30 anos na área de segurança pública, como tenente, capitão, hoje major aposentado. É ligado muito à questão do esporte amador, da questão empresarial, foi presidente do Passo Fundo. Mas uma das questões importantes, e aí vem da mesma vertente que eu venho, que o Zambonato também foi líder comunitário, presidente da Associação de Moradores da Vila Anes. Então, para mim é motivo de orgulho, satisfação, poder conceder junto com o parlamento, junto com os outros vereadores, esse título tão importante, que é o título de cidadão honorário ao amigo Zambonato. O homenageado destacou a importância do título e relatou sobre a sua trajetória. Bom, para mim é motivo de muita satisfação, receber esse título de cidadão honorário de Passo Fundo. Eu cheguei aqui há mais de 30 anos, não conhecia Passo Fundo, conhecia só a Avenida Brasil. E cheguei aqui, fui muito bem acolhido e pessoas que me trataram muito bem. E comecei a gostar muito aqui de Passo Fundo. Aí as funções que eu exerci no governo do estado, sempre em Porto Alegre, mas sempre morando em Passo Fundo. E quando tinha a oportunidade de poder trazer coisas para o melhor, para as pessoas aqui da cidade, para o desenvolvimento, nós fazíamos isso. E isso foi crescendo cada vez mais e eu comecei a chegar à conclusão que Passo Fundo é uma cidade cosmopolita, Ela agrega várias culturas, várias pessoas que vêm para cá e aqui são bem acolhidos, e o chavão da cidade, que é de gente boa, tem muito a ver. E isso me fez pegar cada vez mais amor aqui pela cidade e constituir família aqui. Trabalhamos aqui no Corpo de Bombeiros, trabalhamos aqui no policiamento, fomos o primeiro coordenador da Defesa Civil, e é importante que seja dito isso, que quando eu estava em Porto Alegre, a gente decidiu lá no governo do estado, dentro do gabinete do governador, na Casa Militar do Palácio do Governo, que iríamos criar as regionais. Eu, na época, era chefe da seção de comunidades atingidas. E aí nós, lá, decidimos, num grupo de oficiais, criar as regionais, e eram só 3. E a gente, por ser passafundense, por querer trazer para cá mais um órgão do Estado importante para a segurança global da população, que é a Defesa Civil,
Nós não foi para Santa Maria, não foi para Caxias, não foi para a região noroeste, veio para cá uma das regionais, e a outra foi para Pelotas e a outra ficou em Porto Alegre. Então isso eu acho que foi o fato do amor e o carinho que se tem por aqui. Também no regimento, junto com o Coronel Lima, né, comandante, eu comandava o 2º Esquadrão de Policiamento. A gente fez um trabalho muito bom aí de policiamento comunitário, e dentro dessa inserção feita, nós implementamos aqui a Bike Patrulha. Então a Bike Patrulha também tem o nosso DNA, junto com o CDL, né, na época aí prestou esse apoio. Os bombeiros também é importante salientar, quando cheguei aqui não existia aparelhos desencarceradores, que hoje é muito popular, que tira as pessoas das ferragens, né, livra a ferragem das pessoas, né? E eu tinha feito um estágio em São Paulo, todas as viaturas tinham. E na época aqui, juntamente com a mídia, com a imprensa, né, lembro muito bem do saudoso Júlio Rosa, fizemos uma grande campanha junto com o Concepro, o presidente na época, se não me falha a memória, Jorge Morche, e juntamente com o trabalho nosso dos bombeiros, né, que foi capitaneado lá dentro por mim e os outros oficiais também, a gente conseguiu então o primeiro desencarcerador. A lei de prevenção de incêndio também estava engatinhando na época, não se falava muito nisso. Eu falo 95 isso. A gente trabalhou muito aqui, o Shopping Bela Cittá estava grande complexo, primeiro shopping da cidade, e passou por nós a avaliação, a liberação, enfim, grandes embates com o Sinduscom, com engenheiros, enfim, na época, a importância da prevenção de incêndio. Então, eu acho que a gente deixou muitas marcas aqui em Passo Fundo. No futebol também, sou aficionado, apaixonado por futebol, né? A gente teve uma passagem, tenho até hoje, lá no Passo Fundo, fui 8 anos vice-presidente, 2 anos presidente, semelhança, até hoje estou lá dentro, enfim, que acho também o futebol, ele ajuda a divulgar muito a cidade. Na Associação de Moradores também tive aqui a oportunidade de ser presidente da Vila Andes por 4 anos, né? Ali que eu conheci o vereador que me homenageia hoje, Wallendorf. Enfim, teria muito para falar, muitas mais coisas aqui, né? Mas eu quero finalizar dizendo que eu sou muito grato, através dos vereadores, à população de Passo Fundo, a todos, sem distinção de classe social, de renda, que me acolheram. Onde eu vou aqui na cidade, me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido, e eu acho que eles estão me concedendo isso através dos vereadores, e isso para mim é motivo de muita alegria, muita satisfação, e quero poder cada vez mais trabalhar em prol dessa comunidade tão acolhedora, tão trabalhadora, e que tão bem recebe as pessoas que não são daqui. Foi aprovado por 18 votos favoráveis e 3 votos contrários o projeto de lei complementar que altera a carreira do magistério municipal. A autoria do PLC é do Executivo. Professores estiveram no plenário para acompanhar a votação. Desde o início, a categoria foi contrária à aprovação do projeto, por entenderem que seria uma retirada de direitos já conquistados anteriormente pela classe. Na prática, o PLC altera a gratificação que os professores receberiam ao ter alunos da educação inclusiva em sala regular. Desde a entrada desse projeto, que é um dos maiores ataques à carreira do magistério público municipal, uma vez que ele altera o plano de carreira e retira uma gratificação de 40% que foi garantida e assegurada na Justiça, em primeira e segunda instância com sentença transitada e julgado. Nós tentamos, junto ao Executivo, melhorá-lo, né, nesse sentido, da forma que ele entrou, até tivemos alguns avanços, porém foi negado por parte do Executivo, né, o direito dos professores regulares de sala de aula a terem direito a essa gratificação, o que configurou uma perda de cerca de 40% no salário desses professores. A base do governo, por outro lado, entende que a aprovação do PLC é uma questão de responsabilidade com as contas do município e pontuam que o que ocorre não é necessariamente uma retirada, mas uma alteração no recebimento. Bom, esse projeto ele teve diversas mensagens retificativas, algumas sugestões de emendas. Foi um projeto que realmente ele deu trabalho para todos os vereadores, para as assessorias aqui, porque tivemos que realmente nos debruçar aí para compreender, né, todas as propostas que chegaram até direcionadas a esse projeto. No final das contas, o projeto foi aprovado, com os professores da Escola dos Autistas, a Escola Olga, e também das salas de recursos, com a manutenção da gratificação de 40% sobre os seus vencimentos, e os demais
Então, somente quando forem utilizados nessas áreas, nessas funções, iniciando gradativamente 20% no primeiro ano, 30% no segundo e 40% no terceiro ano. Esse sobre o projeto da gratificação com relação aos atendimentos especiais. Claro que a gente entende que, por parte de muitos professores, gostariam que a gente pudesse ter mantido aqui como estava sendo 40% para todos os professores mesmo das salas regulares. Mas nós temos que ter a responsabilidade e a compreensão de que não há recursos suficientes para isso. Só para que se tenha uma ideia, nós estamos hoje com 800 ações judiciais pedindo 40%. Isso nem Passo Fundo e nem município nenhum do Brasil comporta pagar 40%, às vezes para um professor que tem lá na sala de aula um aluno especial, sendo que todas as salas de aulas têm os seus monitores, que na prática são quem realmente atendem essas crianças, e o professor faz, na verdade, a supervisão e administra a questão pedagógica. Então, dentro das possibilidades do município, neste momento, esse foi o melhor projeto que a gente poderia ter aprovado. Claro que, à medida que o orçamento permitir, outros projetos virão para a Câmara para beneficiar a educação e os professores, e certamente nós estaremos aqui também para votar favorável, assim como nós votamos a esse projeto no dia de hoje. Além disso, o texto final também cria um adicional aos coordenadores pedagógicos. Coordenação pedagógica também. Foi melhorado o projeto que veio inicial, ele veio com uma projeção de valor dessa gratificação, que ela foi aumentada ao longo da discussão aqui na Câmara. A gratificação aumentou de acordo com a carga horária de cada professor, de cada profissional. E mais que isso, o professor que ganhar coordenação pedagógica e também estiver em sala de aula vai poder ganhar os dois benefícios, né? Que havia uma dúvida se isso era possível ou não, mas nas negociações que fizemos com o Executivo, então, garantimos também esses dois benefícios. No entanto, o que a oposição e os professores sentiram foi que houve uma falta de diálogo por parte do Executivo. Um dia para a gente se envergonhar na história do nosso município. Hoje a inclusão é um dos maiores desafios que se tem na educação. No entanto, a administração municipal não fez este reconhecimento. Tinha inúmeras possibilidades. Inclusive, nosso mandato encaminhou várias emendas essas que foram rejeitadas pela base do governo. Ou seja, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a base do governo, só faz o que o prefeito autorizar, o que nos deixa triste, decepcionado, porque eu tenho convicção de que a Câmara de Vereadores precisa ser um poder de estar sempre do lado da população. E a educação hoje é necessário, o professor precisa ser bem remunerado. A gratificação ajuda no salário do professor. O que foi votado e que foi aprovado? Então, o professor, o coordenador pedagógico, vai ter uma gratificação esta que mais ou menos o valor de regência de classe, quando sai da sala de aula que vai para a coordenação, então faz essa troca. Os professores das salas de recurso que já recebiam esse valor e os professores da Escola Olga que também já recebiam esse valor. Ou seja, a categoria se mobilizou, lutou muito e conseguiu avançar em algumas questões. Mas, infelizmente, a maioria da categoria, que são os professores da sala de aula, da sala regular, ficaram sem essa gratificação. Nós esperávamos que o Executivo nos chamasse para a construção de algo que seja viável. Ele traz o argumento de que 40% é muito pesado ao erário municipal, mas nós sempre nos mantivemos abertos ao diálogo. Bom, se 40% não pode, quanto que poderia? Né? Tendo em vista a importância da especialização dos professores do trabalho, com os alunos incluídos, e a Justiça reconheceu a sobrecarga de trabalho. Mas, em momento algum, o Executivo aceitou negociar. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo que autoriza a alienação de área que pertencia à fábrica Manitowoc. A matéria foi amplamente discutida na Casa durante sua tramitação. A proposta tramitou em regime de urgência na Câmara e trata da alienação da área onde operava a fábrica entre 2012 e 2016. O processo se dará por meio de licitação, com encargos e cláusula de inalienabilidade. A área esteve sob imbróglio jurídico que durou mais de 8 anos, até sua resolução em março de 2024. Mais um grande projeto aprovado na Câmara de Vereadores, hoje até de forma unânime e surpreendente, porque a oposição tentou de todas as formas atrapalhar esse projeto, atrapalhar o trâmite, apresentando emendas, mas todas as emendas foram derrubadas no plenário e o projeto original foi aprovado, que ele permite que o Executivo possa agora abrir um processo licitatório
para aquela área onde antigamente foi instalada a empresa Manitowoc, a área da Manitowoc, como ficou conhecido. E eu tenho certeza absoluta que agora com essa aprovação do projeto aqui na Câmara de Vereadores, da forma em que o Executivo pensou, que inclusive prevendo uma possibilidade de subsidiar algum empresário, algum empreendedor que venha a querer colocar um negócio aqui em Passo Fundo para gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento. Esse projeto agora vai ser sancionado e aí então vai ser deflagrado o processo licitatório. Aquela área precisa ser destinada para geração de emprego, de renda, inovação. A gente espera que aquele espaço seja muito bem utilizado e garantindo o processo de transparência como deve ser. É importante dizer que esta é uma matéria discutida judicialmente, com decisões já, e que a gente espera que desta vez ela consiga, né, seguir todos os trâmites legais para que não tenha mais nenhuma decisão contrária à destinação desta área. Agora trata-se de uma venda, então ela vai ser vendida a área com um edital público e que a nossa defesa enquanto oposição foi que de fato seja garantido o processo de transparência, ampla publicidade, tudo que se espera, né, de um edital público. Mas vamos seguir monitorando, fiscalizando esse processo. Os vereadores lembram que foi preciso avaliar e apreciar emendas à matéria, mas que foram todas rejeitadas. Para a situação, eram itens que não somavam ao projeto, mas para a oposição eram ideias que visavam maior transparência ao processo. Nós tivemos 5 emendas ao projeto. Uma da Constituição e Justiça, a comissão, né, que era mais redacional. E tivemos outras 4 emendas, uma delas queria que fosse realizada uma audiência pública para discutir a licitação, o que não é necessário, tendo em vista que isso aí é uma iniciativa do Poder Executivo e, obviamente, se você chamar agora as pessoas, né, se aqui na Câmara somos em 21, nós temos opiniões diferentes, tu imagina fazer uma licitação para ver com a população como que vão fazer a licitação dessa área. Seria uma forma só de atrasar esse processo, que já perdemos muito tempo com esse processo. Não vai ter audiência pública, o Executivo agora pode levar a licitação. A outra seria para criar um conselho para acompanhar a licitação. Também é algo desnecessário, porque já é papel do vereador fiscalizar os atos do Executivo, além do que nós temos órgãos públicos externos, Ministério Público e Judiciário, que também acompanham. Então, também foi derrubada esta emenda. Uma outra emenda previa a questão de reserva de mercados, que essa licitação só poderia, no caso de ter um empate, que seria o desempate para uma empresa de Passo Fundo, desde que ela comprovasse que ia dar 50%, a maioria dos empregos, para os passofundenses. Essa emenda ela não é ruim, acontece que ela é inconstitucional. Já tem a lei de licitações e contratos que prevê como é que deve ser feita uma licitação e não compete ao vereador apresentar emenda nesse sentido. E, por fim, também, nós tivemos ainda uma outra emenda que determinava para onde que os recursos dessa licitação deveriam ser investidos, priorizando aí uma categoria de servidores públicos, sendo que nós temos mais de 10 categorias de servidores públicos na nossa cidade, então nós temos que ser democráticos e igual para todos. Mas que bom que o plenário entendeu, todas as emendas foram derrubadas e o projeto foi aprovado na sua forma original. O nosso mandato encaminhou algumas emendas. Emenda essas no sentido de que pudesse trazer mais transparência e mais lisura ao processo. Conversamos com empresários, conversamos com o executivo, conversamos com a comunidade e achamos por bem encaminhar essas emendas. Uma delas diz respeito a uma audiência pública onde se apresente este edital publicamente. A outra diz respeito a ter um conselho de acompanhamento com todos os envolvidos e de interesse, né, nessa licitação, né, nesse edital público, desculpa. No entanto, né, essas emendas elas não passaram. Uma delas, por exemplo, dizia que 50% deste valor, desta venda, possa vir para a educação. Emenda esta que também não passou aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Infelizmente, a gente tem uma Câmara de Vereadores que ela não consegue pensar para além do que o Executivo diz. E isso é um limite que a gente tem enquanto Câmara de Vereadores. Infelizmente, a gente perdeu uma oportunidade de conseguir garantir mais transparência. Tem uma outra emenda que me recordo agora que dizia respeito a dar prioridade para os trabalhadores locais, né, para os empreendedores locais de Passo Fundo. Emenda esta que também não passou. Tudo dado sempre como inconstitucional, ou seja, os vereadores parece que eles estão aqui só para aceitar o que vem do Executivo e não para cumprir com o seu papel de agente fiscalizador.
A expectativa é que a proposta viabilize o uso do local por empresa que vencer a licitação, sem risco de novas pendências judiciais. Fiz a minha parte, discuti amplamente e quero dizer para a comunidade, eu vou seguir fiscalizando esse processo, passo a passo e cobrando a lisura, a ampla divulgação, que todos os empresários que queiram concorrer nesse edital público, que eles possam ter os seus direitos garantidos. Vamos seguir monitorando, esperamos que dê certo, esperamos que logo aí esta área esteja gerando emprego, renda e muito desenvolvimento para a nossa cidade. Certamente nós teremos em breve, né, mais uma grande empresa se instalando aqui em Passo Fundo. Eu fico na torcida que seja algum empresário aqui da nossa cidade, mas se não for, sendo empresário que vem para desenvolver a nossa cidade, para gerar emprego, é muito bem-vindo. Então agora vamos aguardar os demais trâmites desta matéria, até que finalmente aquela área que está há mais de 10 anos abandonada, que passou por uma discussão jurídica extensa e cansativa, agora está completamente desembaraçada e poderá sim ser utilizada e acabar revertendo em benefício para a população de Passo Fundo. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Boa noite e uma ótima semana.